Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo a Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Severino André, ou André Severino. Nós vivemos no tempo do fim? Antes de iniciar, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho e a gente vai levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Vamos lá, a pergunta do irmão Severino André. Nós realmente vivemos no tempo do fim? Vamos abrir nossas Bíblias, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nós vamos ler do verso 4 e o verso 9. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Ou seja, as palavras do livro de Daniel são para o tempo do fim, são para um tempo que não é o tempo em que Daniel estava vivendo. Vamos lá, verso 9 agora. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então as palavras do livro de Daniel, as profecias de Daniel, elas só iriam as pessoas começariam a ter o entendimento delas no tempo do fim. Deus iria revelar ao povo, Deus iria usar seus instrumentos para levar essa mensagem. Então, nós sabemos que as profecias de Daniel são para o tempo do fim. Vamos lá, Daniel capítulo 8. A gente já leu bastante aqui esse texto no canal. Verso 14. Daniel 8:14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, só fazendo um pequeno resumo aqui dessa profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, elas se iniciam com o fim do cativeiro babilônico, quando o rei Ciro ele dá o decreto para que o povo de Deus possa voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir a cidade. A partir dali, começa as 2.300 tardes e manhãs. Se nós fizermos o cálculo, quando foi dado esse decreto, quando terminou no ano de 1844. E essas profecias só começaram a ser entendidas em a próxima 1844, ali em 1840, se não estou enganado, quando Guilherme Miller, estudando, conseguiu compreender isso. Não só ele, a gente já viu aqui num vídeo sobre a mensagem do primeiro anjo, se eu não estou enganado, não lembro o título, eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo, em que, ou em outros lugares do mundo, também a mensagem de que Jesus iria voltar, que é a mesma mensagem aqui do início do tempo do fim. A volta de Jesus começou a ganhar força em muitos países, não só nos Estados Unidos com Guilherme Miller, com o movimento millerita, mas em vários países, na Europa, na Inglaterra, na África. Então, em vários lugares do mundo começou a surgir a mensagem do primeiro anjo, do Evangelho Eterno sendo pregado. Então, essa mensagem foi encerrada para o tempo do fim, essa mensagem do livro de Daniel. O tempo do fim chegou, nós começamos a compreender essa mensagem. Então sim, nós vivemos no tempo do fim, com base no próprio livro de Daniel, com base na interpretação que nós conseguimos entender do livro de Daniel, das 2.300 de manhãs, e conforme as palavras que o anjo disse a ele no capítulo 12, que essas profecias só começariam a ser entendidas no tempo do fim. Também tem um trecho no Espírito de Profecia que diz isso. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos, página 113. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Ellen White escreveu isso, ou seja, para esses últimos dias, o que estamos vivendo. As visões que ele teve às margens do Ulai e do Idekel, os dois rios, né? Os grandes rios de Sinear estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Ou seja, Ellen White também cria que estamos vivendo no tempo do fim, desde 1844 até agora. Se nós formos estudar as profecias, nós vamos entender esse tempo. Após o tempo do fim, é a volta de Jesus. Então, desde 1844, Jesus tem
segurado a sua vinda, esperando que eu e você nos entreguemos a Deus, para que eu e você realmente nos convertamos a Deus, que não fiquemos aguardando na mornidão de Laodiceia, que nós realmente tenhamos um reavivamento, uma reforma em nossas vidas, tiremos e nos afastemos de tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos aproximemos de Deus cada vez mais, tenhamos mais apego com a Bíblia, com o estudo da palavra, com o espírito de profecia, que possamos deixar com que Cristo viva em nós, que o nosso eu egoísta, pecaminoso, cada dia mais diminua, cada dia mais morra, e que Cristo passe a viver em nós. Esses são os tempos em que o Espírito de Deus vai trabalhar de uma forma tão grandemente em seu povo que as pessoas ao nosso redor que vivem, elas vão nos ver com um brilho diferente, elas vão nos ver com um brilho de Cristo, elas vão ver luz em meio às trevas deste mundo. Então, os tempos em que estamos vivendo é os tempos em que nós devemos brilhar, fazer brilhar a luz de Cristo neste mundo. Não porque nós somos lindos e maravilhosos, mas porque Deus habita em nós. Então temos que deixar com que Deus de fato habite e viva em nós, que essa luz transpareça às pessoas ao nosso redor. Porque Deus está esperando com que todos nós, eu e você, e as pessoas que estão ao nosso redor, tomemos uma decisão conscientemente de adorar a Deus, de seguir a Deus ou de nos afastarmos completamente de Deus. E para isso, nós que conhecemos a palavra, nós que entendemos o que está acontecendo, devemos deixar a luz de Deus brilhar para que essas pessoas tenham o testemunho do Deus vivo e se entreguem ou não a Deus. Então, respondendo a pergunta bem rápida do irmão Severino, estamos vivendo no tempo do fim? Sim, estamos. E Jesus está às portas para voltar e acabar de vez com o pecado desse mundo. Basta com que eu e você nos entreguemos a Deus e façamos a nossa parte na pregação do Evangelho, de levar a mensagem, porque aquilo que falta é justamente isso, que o Evangelho seja pregado a todo o mundo. Graças a Deus, Deus tem abençoado o aplicativo, os irmãos têm compartilhado, e o aplicativo está na descrição aqui do vídeo. E eu vejo lá, eu consigo ver de onde as pessoas acessam. Tem pessoas que acessam da China, tem pessoas que acessam ali do Oriente Médio, aqueles países que têm uma restrição com relação à pregação do Evangelho, aqueles que nós chamamos de Agenda 1040. Muitas pessoas têm acessado a mensagem de Deus nesses lugares. Então, possamos eu e você orarmos e fazermos a nossa parte com aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, utilizar realmente os nossos dons para levar o Evangelho. Espero ter respondido a pergunta do irmão Severino. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, agora que puder fechar os olhos, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza nos tempos em que estamos vivendo, Senhor. O tempo do fim já chegou, já estamos vivendo nele há muito tempo, Senhor. Está na hora do Senhor Jesus voltar para acabar de vez com o pecado nesse mundo, Senhor. Pai querido, te pedimos que possamos ser instrumento em Tuas mãos, que a Tua luz brilhe através de nós, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.